Olá pessoal, então estamos de volta com o nosso tutorial em TCL/TK, agora é o tutorial 3, certo? Bom, e hoje, nesse tutorial, a gente vai construir, vai aprender a programar o painel de controle e as procedures, as procedures lógicas relacionadas aqui ao que a gente chama da equação de Antoine, que eu tinha apresentado no vídeo anterior, e nesse caso aqui, é bem parecido com o cálculo PVT, só que agora a gente utiliza duas combo box, em que a gente seleciona a variável que a gente quer calcular, ou a pressão ou a temperatura, A seleção aqui deve alterar a forma como esses labels aqui são mostrados, Ou seja, se eu seleciono a pressão, ele deve manter isso aqui como pressão e isso aqui como temperatura. Se eu escolho temperatura, ele deve mudar isso aqui para Calculated Temperature, certo? E pedir aqui qual é a pressão, que a gente tem que entrar, E aqui embaixo, ele pede para você escolher, Choose Output Variable Chemical, certo? Ou seja, aqui em cima a variável que vai ser calculada e aqui embaixo o tipo de substância, que a gente está querendo calcular, tá certo? Bom, então, primeiramente, vamos mostrar isso mais ao vivo, aqui no programa funcionando. Como vocês podem ver aqui, eu posso selecionar a temperatura. Por exemplo, selecionei a temperatura, ele calcula aqui, ele mostra aqui que a variável a ser calculada, a temperatura, e pede a pressão. E aqui a gente seleciona a substância que a gente quer calcular, qual é a pressão ou a temperatura de saturação, de equilíbrio líquido-vapor. Então eu botei aqui 4 substâncias: água, etanol, ácido acético e cetona, certo? E uma vez que a gente seleciona, a gente pode clicar calcular e ele vai calcular para a gente. Então, por exemplo, no caso do etanol, numa temperatura de 25 graus Celsius, a pressão de vapor dele, no momento em que ele está transitando de fase, a pressão de equilíbrio líquido-vapor dele é de 58,7537 milímetros de mercúrio, tá certo? Eu posso, por exemplo, pedir qual é a temperatura da água numa pressão de 760, que é a pressão a nível do mar. E aqui a gente nota que é 99,9968, devido a alguns errinhos aqui por causa das constantes que eu vou mostrar para vocês. Ele não dá exatamente 100 graus Celsius, mas é 100 graus Celsius que é a temperatura que a água vai evaporar, tá certo? Então, vamos começar construindo aquilo que é mais fácil, certo? Aquilo que a gente já sabe construir. Que são o quê? São esses labels, certo? O button, na verdade eu vou construir o button por último, mas eu vou construir esses labels aqui, essa entry, certo? E esses outros labels aqui, tá? A combo box também a gente já pode construir, e também esse botão calculate, tá certo? Eu vou construir eles, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, e já mostrar isso aqui, os labels e o entry já construídos, tá? Para a gente poder poupar tempo. Tá ok? Bom, pessoal, então eu já coloquei aqui, tá, todos os labels, juntamente com os places. Então, se eu coloco aqui para ele rodar, a gente pode observar aqui, todos os labels já estão posicionados, Lembrando também que como se fosse um display, de variável de saída, do valor no caso aqui da pressão calculada ou da temperatura calculada, também é um label, tá certo? Que aparece aqui, nesse caso aqui. Deixa eu arrastar isso para cá. Tá, esse label 4, tá? Então o label 1 é esse Choose Output Variable, O label 2 é o label aqui do lado da entry, certo? A variável pedida pelo programa. Esse aqui é o label 3, é o
é aqui identificando que essa aqui é a variável calculada, certo? E o label 4 é em si uma espécie de display, né? Da mesma forma como aqui, né? Nesse outro exemplo da interface PVT, ele também é um label, tá certo? E no caso eu já botei aqui a entry, certo? E aqui os places de todos eles estão aparecendo aqui justamente por causa disso, nessas posições aqui que vocês podem observar, tá certo? Bom, uma coisa interessante de se observar é o seguinte: naquela entry ali que eu coloquei, eu defini para ela uma variável aqui que eu chamei de input3, tá certo? Eu não vou chamar ela de input1, né, porque a gente já utilizou um input1 e um input 2, né, anteriormente. Então eu coloquei ela como input 3 e é esse valor aqui, essa chamada de variável aqui, que vai receber o valor que a gente escrever lá na caixa da entry, tá certo? Então, agora vamos construir as duas combo box, certo? A combo box que serve para a gente definir se é a pressão ou temperatura, a variável que a gente quer que seja calculada, né? E a combo box que vai definir qual é a substância, a lista de substâncias presentes, tá certo? Então, vou dar uma enter aqui, tá? Bom, a combo box também a gente já configurou, né? Mas como ela está associada, cada combo box está associada a uma procedura diferente, eu decidi fazer aqui direitinho, né, mostrando passo a passo para não confundir, né? Então vamos escrever, vamos configurar essa combo box. Lembrando que para combo box começa com letra maiúscula, certo? Combo box. Vou chamá-la de .main, .lfr2, .combo ent, certo? Esse é o nome da primeira combo box. Aqui a gente começa a definir algumas propriedades, né? Editable false, certo? Lembrando que se você tem dúvidas, né, nas propriedades, utilize aqueles sites, utilize o livro que eu tinha recomendado, né? Busque as fontes de informação para você saber quais são os atributos a serem definidos de cada widget, certo? No caso aqui, a gente está colocando editable false, significa que o usuário ele não edita essa caixa, certo? Ela já vem pré-editada, certo? State normal, ou seja, ela pode ser selecionada, pode ser ativa, certo? Ela não está desativada. Agora os values, quais são os valores que são apresentados nela? Então vou abrir chaves, certo? Que é mais de um. Abro aspas duplas. O primeiro, pressure. Lembrando que aqui a gente tem que sempre se atentar à forma como a gente escreve, tá? Porque isso aqui é o valor que a variável que está associada à combo box vai assumir, certo? Se por acaso eu precisar usar esse valor depois, né, comparar, por exemplo, verificar se ele realmente está com o valor pressure ou temperature, eu tenho que escrever ele exatamente da mesma forma. Tá? Então tem que se atentar quando for escrever isso aqui, né? Se você mudar o tamanho da letra, ele já tem como diferente, tá certo? Ele é case sensitive. Temperature, certo? Pressão e temperatura. Essas são as únicas variáveis que são calculadas pela equação de Antoine, certo? Agora eu vou selecionar a variável de texto, né, que está associada a essa combo box. Então, text variable, a ela está associada a variável que eu vou chamar de varante. Varante. Está aqui, certo? E aqui eu vou definir mais algumas propriedades. Width, seja largura, né?
E aqui a altura. Vou definir como 2. Pronto. E aqui, o que acontece quando você seleciona, quando você clica lá na opção de temperatura ou de pressão, né? Aqui é justamente o que ele vai chamar. A procedura que ele vai chamar, na verdade, né? Então ele tem que chamar agora eu tenho que inserir o nome da procedura, certo? O que essa procedura tem que fazer? Quando eu seleciono pressão ou temperatura, né, lá no meu programa, ele vai mudar, vai associar esses valores aqui a essa variável varante, né? E quando eu clicar, no momento que eu clicar, ele tem que modificar, né, lá os valores dos labels que estão sendo mostrados, né? Então, só para poder demonstrar aqui, quando eu seleciono aqui, por exemplo, temperatura, ele coloca aqui que a variável de saída é temperatura e a variável de entrada é pressão. Se eu seleciono o contrário, ele volta para a temperatura. A temperatura é a variável de entrada e a pressão é a variável de saída. Então a nossa procedura tem que fazer isso, certo? Da mesma forma como aqui, né? Eu seleciono densidade, pressão, temperatura, da mesma forma como no painel PVT. Inclusive a procedura vai ser basicamente a mesma, tá certo? Então eu vou chamar essa procedura, que vai mudar o valor desses labels, de CB test. CB test. Certo? E vou passar para essa procedura o valor da variável varante. Tá certo? Bom, seguindo aqui o meu roteiro, uma última propriedade que a gente pode definir é, por exemplo, a fonte, né? A forma como vai estar escrito na combo box. Então definiu aqui como times 8, né? O estilo Times, tipo Times New Roman, e o tamanho da letra 8, certo? Opa, fiz besteira aqui. Tinha que salvar. Pronto, tá aqui. Tá aqui, certo? Agora vamos colocar ela, vamos dar um place, tá? Só vir aqui, place, eu venho e copio, e as posições para esse widget é 5. Deixa eu botar aqui direitinho. E 18. Pronto, tá aqui. Se eu não fiz nenhuma besteira, não esqueci de nada, ela deve aparecer lá. Tá aqui, certo? Com os dois valores, né? Eu não posso, se eu selecionar alguma coisa agora, ele não deve mudar nada. Bom, no caso aqui eu cometi um pequeno equívoco aqui. Não pode ser CB teste, porque essa procedura já existe lá anteriormente, né? Então tem que ser CB teste T, tá? Então modifiquem isso aqui nessa nova combo box que a gente criou, tá? CB teste T, tá certo? Sem espaço, tudo junto, tá? E aí sim, se eu construo, ele dá um erro porque ele está chamando uma procedura que a gente ainda não configurou, né? Que é justamente o que tem que acontecer mesmo. Pronto, essa combo box está criada. Agora eu vou criar a outra combo box, tá certo?
que é a combo box para seleção das substâncias químicas, né, que a gente pode calcular a pressão, a temperatura de saturação, né, de equilíbrio líquido-vapor. Então, simplesmente vou copiar essa combo box que a gente já fez. Lembrando aqui que a gente tem que mudar o nome dela, certo? Então, vou chamar aqui 2, vou botar um 2 aqui na frente, tá certo? Todo o resto é praticamente igual, com exceção aqui dos valores, né? Entram, se eu não me engano, 4 valores, começando pelo water, da água, etanol, aqui ácido acético e por último cetona, certo? Tá aqui. Todo o resto é igual. Aqui já tem uma outra variação, né? A variável de texto não pode ser a mesma. Então eu tenho que colocar aqui como var chain. Vou chamar essa aqui de var chain, certo? Depois eu vou explicar o que acontece quando a gente seleciona uma dessas substâncias, certo? Vou explicar isso daqui a alguns momentos, né? E aqui já vamos colocar qual é o nome da procedura que ele vai ter que chamar. Então é CB chain. Não, desculpa, não é CB chain, que é, na verdade, chain cell, como se fosse uma abreviação para chemical selection, né? Ou seja, seleção da substância química, né? Aqui também mudando o nome, né? Não é varante, aqui é varchain, certo? E todo o resto é igual, tá ok? Então dou um save aqui, posso tentar dar um build. Opa, a gente esqueceu de dar o place dele, né? Aqui. Só mudar o nome aqui. E ele está na posição 5, na posição Y 40. Certo? Então, se eu der um build, ele aparece aqui embaixo, com todas as substâncias aqui. Obviamente, se eu selecionar, ele está chamando a procedure ChemCell, só que ela ainda não foi configurada, ele vai retornar um erro. Certo? Agora, prosseguindo, vamos, na verdade, dar uma olhadinha no programa completo para eu poder explicar direitinho como é que funciona. Bom, como eu já expliquei, eu já falei, essa primeira combo box, ela seleciona qual a variável a ser calculada, certo? E a segunda combo box, quando a gente seleciona um desses valores aqui, né, o que acontece? Ele vai modificar, na verdade, o valor de constantes, certo? De variáveis que, na verdade, são constantes, dentro da equação de Antoine. Se a gente der uma olhadinha como é que é a equação de Antoine, né, essa aqui é a forma da equação quando você quer calcular a pressão e você tem a temperatura. Esses valores A, B e C aqui, certo? Só que é uma equação de ajuste, né, a dados experimentais, né? Ele tem uma tabela de pressão de saturação e uma temperatura de saturação. Viu que essa forma de equação aqui se ajusta a esses dados experimentais. E esses aqui seriam os parâmetros dessa equação, certo? Só que esses parâmetros eles mudam dependendo da substância. Então, quando a gente seleciona a substância aqui, dentro do nosso programa, tem que ter uma variável A, uma variável B, uma variável C, que vão mudar de valor de acordo com a substância que a gente seleciona. Tá certo? Outra coisa a observar é que
se eu seleciono a pressão, essa aqui é a forma da equação, certo? Quando eu forneço a temperatura. Se eu seleciono a temperatura, né, a temperatura está explícita, né, partindo dessa equação aqui de cima, isolando a temperatura, ela assume essa forma aqui. Tá? Ou seja, são formas diferentes de calcular a pressão ou a temperatura. Tá? Essa primeira variável aqui vai ajudar também a gente a decidir, o programa a decidir qual das formas ele vai usar. Tá certo? Dependendo do que o usuário vai querer. Tá? Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer agora é definir essa variável combo box, tá certo? Ou melhor, definir na verdade os valores das variáveis, dos parâmetros, né, da equação de Antoine, né? Então, primeiramente o que eu posso fazer é criar aqui uma seção de variáveis, certo? Tá aqui. Tá. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou setar alguns valores, né, para as variáveis já existentes, para elas já começarem com algum valor predefinido, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que a variável input 3 por exemplo, posso setar um determinado valor para ela. Aqui como sendo, por exemplo, de 25.0025 graus. Tá certo? Porque quando a gente inicia o programa pela primeira vez, a variável que ele pede para você fornecer de primeira é a temperatura. Então vamos botar aqui uma temperatura ambiente, né, 25 graus. Ok? Eu coloquei isso aqui só para a variável começar, só para ela não começar com zero, né? Se a gente colocar lá, ela vai ficar mostrando zero. Para a gente já ter aqui um valor inicial para ela. O que eu vou fazer? As variáveis A, B e C, aqueles parâmetros, né, da equação de Antoine, a gente pode setar eles como variáveis globais, certo? Porque a gente vai precisar de uma procedura para modificar o valor delas e elas seriam usadas em outra procedura. Então é mais interessante que a gente sete elas como variáveis globais. Tá? Então, o primeiro parâmetro, né, eu vou chamar de A, coloquei ANA, ANB e ANC, né? Ou seja, Antoine A, Antoine B, Antoine C, como se fosse uma abreviação, certo? Bom, eu posso setar aqui embaixo um primeiro valor, né, para essas variáveis, para elas já começarem já com o valor, elas já existirem já com um determinado valor. Eu vou setar aqui primeiro para o ANA, o ANB e o ANC os valores que elas vão ter vai ser os parâmetros justamente da água, né? Então, parâmetros para água. Isso, olhando num livro de fisicoquímica ou termodinâmica, é possível se encontrar. No caso aqui para a água, nas unidades que a gente usa, né, de pressão em milímetros de mercúrio e temperatura em graus Celsius, é 8,07131. Para o parâmetro B, 1730.63. E para o parâmetro C, 233.426. Está aqui,
certo? São os valores dos os parâmetros para água, ok? Bom, como eu falei, essas variáveis elas são globais, certo? Uma vez criadas aqui, qualquer procedure, né, que mude o valor delas vai mudar isso globalmente, certo? Só existe, quando esse código rodar, só vai existir uma única variável, né, chamada ANA, certo? ANA, né, e uma única variável ANB e uma única variável ANC, certo? Que pode ser utilizada por qualquer procedura e qualquer parte do programa, que vai ser sempre esses valores aqui, certo? Ou eles podem até ser modificados e eles vão ficar sempre guardados com sempre esses mesmos nomes, tá certo? Agora a gente pode começar atacando o problema das procedures, certo? Agora que as variáveis já estão definidas, certo? Então, a primeira procedura que a gente vai atacar vai ser a procedura de seleção da variável a ser calculada. Bom, então vamos construir aqui uma seção de procedures, certo? Certo, então vamos construir aqui uma seção de procedures. Deixa eu colocar mais um separador aqui. Pronto. Agora vamos começar, certo? É o mesmo comando, basicamente, certo? Eu escrevo proc, abro e fecho chaves duas vezes, tá? Bom, aqui é o proc do cbtest-t, então é cbtest-t, certo? Que está relacionado à primeira combo box, né? Essa procedura ela deve modificar lá os valores dos labels, dependendo de que variável eu escolho, tá certo? Como a gente viu aqui, essa combo box ela chama a variável cbtest-t e manda como argumento para essa procedura processar o valor da variável varante, certo? Que eu posso escrever aqui embaixo, né, mantendo o mesmo nome, né, varante. Ok? Coloco aqui uma separação para definir, tá certo? E aí a gente escreve a procedura. Bom, a procedura é basicamente a mesma que a gente viu na PVT, né, para o primeiro combo box de seleção, né? Então eu venho aqui, aperto o Tab, dou um espaço, né, para iniciar a escrita do programa da procedura, né? Então a gente vai abrir aqui um bloco if abre uma chaves, certo? Se o valor de varante for igual a temperature, certo? Basicamente a mesma coisa, os mesmos comandos, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que modificar o valor do label, certo? Então, .main, eu vou utilizar aquele comando configure, certo? Ou seja, eu vou escrever aqui o nome do label a qual a configuração vai ser alterada. Então, é o .main lfr2.label2. Configure, certo? Vou modificar a configuração. O que eu vou configurar? O texto que é exibido nele, certo? Eu vou mudar para
pressure, certo? Que é a unidade milímetros de mercúrio, certo? Vou copiar isso aqui e repetir. Agora é o label 3, certo? Que tem que mudar para temperature. Ou melhor, tá errado isso aqui. Que é calculated Tsat, com a unidade, uma barra de espaço aqui, com a unidade em graus Celsius. Pronto, certo? Esse aqui é o primeiro bloco do if, né? O que eu posso escrever aqui agora é o segundo bloco, né, do if, certo? Vamos agora escrever o segundo bloco do if. O segundo bloco do if começa com else if, certo? Vem aqui, else if ok. E agora a gente repete basicamente esse mesmo comando, certo? Só que aqui no caso é o de temperatura, né? Melhor, de pressão. Né? E agora eu vou mudar os valores dos labels, certo? Apenas vou repetir aqui, né, esses mesmos valores e vou reconfigurá-los. Aqui no caso é temperature em graus Celsius e aqui no caso é o Psat, milímetros de mercúrio, ok? E basicamente acredito que seja isso, ok? Fechando aqui esse bloco de if, né, eu posso colocar um return, certo? Quando ele fecha o bloco de if, ele retorna, sai da procedura, ok? Basicamente isso aqui para essa primeira procedura. Bom, identifiquei alguns pequenos errinhos aqui, né? Eu tinha esquecido um T aqui de temperature, certo? E na verdade aqui, lembrando que para fazer a comparação, né, de igualdade, verificar se isso aqui possui esse valor, se isso aqui é igual a esse valor, não é só um sinal de igual, né? São dois sinais de iguais. Então se eu venho aqui e coloco dou um build, seleciono aqui temperature, ele já muda. Olha lá, calculate Tsat, da mesma forma como a gente escreveu que tem que acontecer. E aqui altera para pressure. E se eu seleciono pressure, ele coloca Psat calculada e a temperatura como a variável de entrada, certo? Então
essa procedura já está funcionando direitinho. Agora, o que a gente tem que fazer é construir a procedura para a seleção das substâncias químicas, certo? Que vai ser algo um pouquinho diferente. O que ela vai fazer agora é, dependendo da seleção que a gente escolher, ela vai ter que alterar os valores daquelas constantes, né? Dessas constantes aqui que a gente criou, A, B e C, certo? Então, vamos proceder com a criação dessas procedures, certo? Então eu escrevo proc cancel, abre e fecha chaves, abre chaves, fecha chaves, certo? O argumento que essa cancel recebe vem da variável varchain, certo? Que eu posso criar aqui uma variável interna também chamada varchain, certo? E aqui eu vou abrir um bloco de if, tá? Primeiramente, é necessário chamar lá as variáveis, né, globais, porque elas vão ser alteradas aqui dentro, dependendo da substância que a gente escolher. Então eu vou colocar aqui A, B e C, né? Porque eu vou colocar um set para essas variáveis aqui, vou chamar elas aqui dentro, e eu tenho que dizer ao programa que essas variáveis são globais, que são as mesmas que foram escritas no programa principal, né, fora dessa procedura, tá? Dessa forma, ele vai modificar esses valores, vai manter esses valores sempre guardados quando eles forem alterados, e assim a gente vai poder usá-los quando a gente for escrever a procedura que faz o cálculo, né, efetivo, quando a gente seleciona a variável que a gente quer calcular. Então aqui eu já redeclarei essas variáveis como variáveis globais, certo? E vou abrir o meu bloco de if, certo? Está aqui. Bom, o primeiro é se o valor de varchain for igual a water, certo? Bom, o que ele tem que fazer quando isso acontece? Quando eu seleciono a água, ele vai basicamente repetir isso aqui, né? Essas variáveis globais, esses parâmetros, eles já começam com esses valores setados, tá? Mas a gente tem que escrever aqui que toda vez que a água for selecionada, né, como a substância química a ser calculada, cujos parâmetros devem ser utilizados, né, a gente tem que escrever para ele resetar esses valores aqui, tá? Porque se eu inicio o programa, ele já começa com os parâmetros da água, certo? Ok. Se eu vou lá e troco para acetona, né, e depois volto para a água de novo, ele tem que resetar esses parâmetros. É nessa parte aqui que isso acontece, tá certo? Então, isso aqui é basicamente o que a gente tem que fazer nessa procedura aqui, no caso para a água, tá? Agora eu venho aqui e seleciono outro caso, né? Caso não seja água, caso seja etanol. Certo? Seja caso a variável varchain seja igual a etanol. Ele vai alterar os valores para, no caso aqui do primeiro parâmetro, para 8,20417. E no caso de B, 1642,89. E no caso de C,
para 230.300. Pronto. Certo? E agora eu vou repetir mais dois blocos else if, no caso para ácido acético e para cetona. Ok? No caso, para o ácido acético, o parâmetro é 7,18807. Parâmetro B é 1416,70. E o parâmetro C 211,00. E agora o último bloco para acetona. Esse aqui é o primeiro valor, 1161,00, aqui 224,00, certo? Então, tá aqui. Depois de tudo isso, eu posso pôr um return, ok? No final dessa procedura, certo? E então ela modifica, né, esses valores de variáveis globais que vão ser utilizados quando a gente criar a procedura para o botão calculate, né, que inclusive a gente ainda não configurou, certo? Bom, vamos agora construir o botão, certo? Que deve ficar, vamos gerar aqui, ele deve ficar aqui embaixo, certo? Quando for clicado, ele deve, com base na variável que foi selecionada a ser calculada e na substância, pegar o valor aqui da variável de entrada, utilizar aquelas equações que a gente viu, certo? Uma delas, a depender da variável selecionada aqui, e dar o valor de resposta aqui, modificando o valor desse label, né? Então vamos criar o button. O button, a gente, como sempre, inicia chamando aqui o nome do widget, button. Dou um nome para ele, main.labelFrame2.b1. Aqui a variável de texto que foi criada. No caso aqui vai ser a própria opa, não, desculpa. Esse aqui não é, estou fazendo o contrário. Aqui no caso é o texto que tem que aparecer com ele. Qual é o texto desse botão, né? Então aqui é calculate, certo? E o command dele, né? Venho, abro e fecho as chaves. O nome da procedura de cálculo eu chamei aqui de antiproc, ou seja, anti procedure, certo? E ela manda como
argumentos o input 3, certo? Que é a variável que está associada ao entry, certo? A gente escreve lá no entry e ela reflete o valor que a gente escreveu na variável input 3, que tem que ser enviado quando o botão for pressionado. O botão calculate for pressionado. Tem que ser enviado como um argumento dessa variável. Tá certo? A outra variável que eu também quero enviar é a varante, certo? É a variável de seleção, né? Se é a pressão de saturação, a temperatura de saturação que a gente escolheu lá na combo box, né? Que é justamente essa variável aqui, dessa primeira combo box que a gente selecionou. Ela vai ter dois valores, ou pressão ou temperatura. Tá certo? E aí, como outros dois atributos desse widget, a gente coloca o background como sendo, e aqui a fonte times 8, certo? Tá aqui. Eu venho aqui e coloco um place. Vamos colocar um place aqui. Do B1, certo? O botão 1. Aqui o valor de x dele, no caso, ele está no x, na posição x 200.0 e y 50.0. Ok? Bom, com isso aqui configurado, né, eu posso dar um build e o botão calculate tá aqui localizado, certo? Agora o que eu tenho que fazer é construir a última procedura, né, desse nosso tutorial para o painel da equação de Antoine, que é a procedura que vai realizar o cálculo quando eu apertar aqui calculate, ok? Então vamos voltar lá para a seção de proceduras e criar mais uma procedura. Uma coisa interessante, né, aqui do Kate é que você pode clicar aqui nessas setas e ele oculta as proceduras, certo? Que você já escreveu, né? Então se você chega aqui ele te mostra qual é o conteúdo local sem precisar abrir. Isso é interessante para organizar a visualização, tá? Então posso vir aqui e colocar proc. Esse no caso é o proc anti proc, certo? Antoine Procedure, e ele leva como argumentos. Aqui no caso eu vou criar variáveis locais, certo? Não vou usar os mesmos nomes não. Eu vou usar aqui em 3, certo? É uma variável que só funciona aqui dentro, está definida somente para cá e vai receber o valor da variável input 3, certo? E aqui uma variável flag, ok? Certo? Ou seja, lembre-se que toda vez que você escreve uma procedura, tá? E seleciona os argumentos dela, a ordem que você vai colocar os argumentos vai ser a mesma que essas variáveis aqui vão receber. Então, input 3 aqui está para in3 e n3 e o varante está para flag, certo? Se houvesse mais outras aqui, aqui teriam que aparecer também outras variáveis que receberiam os valores que estariam aqui, né, que estariam sendo enviados quando esse comando aqui chama procedure, tá?
Lembrando que é assim que ela funciona. Agora, para essa procedura, a primeira coisa que eu tenho que dizer, né, agora é o procedimento de cálculo. Eu vou escrever a equação. Nessa equação vai aparecer aqueles valores das variáveis globais, AN A, AN B e AN C. Certo? Então eu vou colocar aqui. Opa. Vou definir essas variáveis aqui dentro, certo? Como as variáveis globais. Ok? E vou definir uma outra variável aqui que eu vou chamar de... É uma variável também apenas local, certo? Que eu vou chamar de output. Tá ok? Definir essa variável output, ela vai ser uma variável do tipo ponto flutuante. Vou definir o primeiro valor dela como sendo 0, certo? Ou seja, toda vez que a procedura é iniciada, ela limpa o valor dela, né? Coloca como um valor 0. Essa variável output vai receber o valor do cálculo, dependendo da variável que a gente selecionou a ser calculada, certo? Agora eu vou abrir um bloco de if, certo? Para quê? Para testar o valor da variável flag, certo? Como eu falei, a variável flag ela recebe o valor da variável varante, né, que é modificado lá naquele combo box, no primeiro combo box. E se vocês lembrarem, aquele combo box ele seta para a variável varante dois tipos de valores, ou pressure ou temperature, que são as variáveis que a gente vai selecionar. Aqui ele vai testar qual desses valores foi selecionado, para ele direcionar o cálculo para uma das expressões, tá certo? Então eu venho aqui e vou colocar, se o valor da variável flag for igual, neste caso, pressure, certo? Para você não se confundir, você pode vir aqui e colocar que essa parte calcula a PSAT. Calculation. Ok? Então, se o valor da variável flag for isso aqui, o que acontece? Ele vai modificar o valor da output, certo? Colocando na variável output o resultado final da expressão que nós vamos escrever agora. Lembrando que para escrever uma expressão você faz exatamente isso aqui que eu acabei de fazer. Abre colchetes, escreve express e abre chaves, certo? E aqui dentro você escreve a expressão. Então, se você quiser lembrar da expressão, né, como é que a gente escreve ela, qual é a expressão que eu estou escrevendo, vou mostrar aqui no programa já completo, certo? É essa aqui que a gente está fazendo agora, tá certo? É exatamente esta daqui. Então, pessoal, continuando aqui, na verdade, se eu gerar aqui o código direitinho, o primeiro valor que ele tem que testar, né, no caso aqui, eu fiz uma pequena modificação aqui, ele tem que ser temperature, certo? E a gente vai começar a escrever exatamente essa expressão aqui, tá? Ou seja, se ele seleciona lá a temperatura como a variável a ser calculada, é essa expressão aqui que ele tem que avaliar, né? Então o valor fornecido, o valor de IN3 vai ser o valor aqui para PSAT, tá certo?
Então, eu vou escrever essa expressão aqui. Essa expressão, ela inicia assim, da mesma forma como a gente tinha escrito lá. Ele é o ANB dividido pelo ANA menos o log na base 10. Aqui no TCL/TK é exatamente assim que a gente escreve, certo? Quando a gente vai avaliar o log na base decimal, né, dá em 3, certo? Eu vou colocar aqui também um parênteses aqui fora, tá? E aqui o último valor ANC, certo? Essa é a expressão. E agora, por último, o valor, ele deve modificar o valor do label frame 4, né, do label 4, na verdade. Então eu escrevo aqui qual é o label, qual é o widget que ele tem que, na verdade, alterar, certo? Configure, ele deve alterar o texto desse label. E deverá colocar, eu coloquei aqui uma formatação, certo? Que ele deverá seguir. Acredito aqui que no nosso código antigo eu já tenha mostrado isso, né? É esse formato aqui, que lá do proc pvt, né, que a gente utilizou. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa. É uma formatação que a gente dá para o valor, né, que vai ser colocado aqui, né. Lembrando que, como é que funciona essa parte do código? Ele aqui está modificando uma variável texto, então isso aqui tem que ser uma string, né? Então ela tem que estar sobre o que tiver escrito aqui dentro, né? Independente do que seja, poderia ser uma frase ou pode ser o valor de uma operação. No nosso caso vai ser o valor de uma operação, certo? O que ele deve fazer? Como é uma string, tem que estar entre aspas, certo? Aí eu vou executar uma operação sobre esse valor output. Eu vou executar o que? Ele já está calculado, certo? Aqui nessa linha anterior, o valor de output já é modificado pelo valor da expressão. Ele já absorve o valor dessa expressão. Aqui eu só vou formatá-lo, certo? Ou seja, eu vou colocar quantas casas decimais eu quero, então eu vou executar uma operação sobre sobre essa variável. Então, quando eu executo operações, eu tenho que encobrir, né, o comando dessa operação com colchetes, né? Então, a operação é o que? É formatar de acordo aqui com este formato, né, de parte decimal mais 4 casas decimais, 4 casas em ponto flutuante, certo? Da variável, do valor, na verdade, da variável output, certo? Anteriormente definida, né? Aqui no caso, esse aqui é o formato que eu escolho, né? No livro de TCL/TK ou no site você pode aprender um pouco mais sobre quais são os formatos que a gente escolhe, né, para a saída da variável. Esse formato aqui ele mantém a parte inteira, né, da minha variável e adiciona até 4 casas decimais, né, mantém até 4 casas decimais, arredonda o valor final para 4 casas decimais, certo?
E com isso aqui eu chamo um comando de return, né? Ou seja, aqui ele termina a execução. Quando ele entra aqui nesse loop, nesse bloco do if, ele termina a execução do programa e sai de dentro dessa procedura, certo? Só que a flag ela também pode ter outro valor, que é pressure, certo? Então eu venho aqui e coloco um bloco de else if, certo? Que é basicamente muito semelhante, certo? Agora eu vou testar o valor da flag para pressure, certo? Então eu venho aqui e calculo psat calculation, tá? Lembrando que aqui em cima não é psat, é tsat, certo? Só para não ficar confuso. E vou fazer basicamente a mesma coisa, né? Então eu vou repetir esse código todo aqui, anterior. Ok? A expressão obviamente vai mudar, né? A gente tem que escrever ela agora neste formato aqui, certo? Ou seja, é uma expressão elevada, sendo o expoente de um expoente de base 10, né? De uma operação, né, de exponenciação com base 10. Então, no caso aqui, a gente inicia escrevendo esse comando dessa potência, né? Então, vou apagar isso aqui tudo, certo? Tá aqui, né? Então, a função para elevação, né, para potenciação é pull, abre e fecha parênteses. Opa, aqui, certo? Essa função ela leva dois argumentos separados por vírgula, né? Então você tem que escrever alguma coisa aqui, né? Alguma coisa desse tipo. Por exemplo, melhor, dessa maneira, né? É dessa forma que a gente usa a função de potência, ou seja, significa 10 elevado a 2, tá? Ou seja, aqui é a base e aqui é o expoente, tá? Então a base é 10 mesmo e o expoente é aquela expressão. Eu vou abrir e fechar parênteses para poder escrevê-la. E a expressão a gente escreve dessa maneira. Aqui. Deixa eu só checar se está tudo certinho. Isso. E que o valor em 3. Ok? Então é isso aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Ele vai configurar o label 4, configurar o texto label 4 para aparecer da mesma maneira. Tá certo? Só vou adicionar uma separação aqui, né? Dar um save. Bom, pessoal, agora a gente pode testar o cálculo, tá certo? Só uma correção aqui. Quando eu criei o botão, eu esqueci de botar aqui o envio aqui dos valores, tá? Aqui dessas variáveis. Tem que colocar dessa forma, né? Antes estava assim, né? Tem que colocar aqui que você está enviando o valor dessas variáveis, da mesma forma como estava demonstrado aqui nesses outros dois, né?
E agora eu posso dar um build aqui. E, por exemplo, eu posso selecionar, eu quero calcular qual é a pressão, não, melhor, qual é a temperatura da água, a temperatura de ebulição, né? A temperatura de equilíbrio líquido do vapor em equilíbrio com o líquido numa pressão, por exemplo, ambiente de 760 milímetros de mercúrio, está aproximadamente 100 graus Celsius, tá certo? Se eu mudo aqui, por exemplo, para etanol, ele dá a temperatura de ebulição, né, a temperatura de equilíbrio do vapor de etanol com o líquido etanol, né, numa pressão ambiente de 760 milímetros de mercúrio, equivalente a 1 atm, né, mais ou menos. Então é isso aí, nós concluímos aqui mais um painel, certo? E no nosso próximo tutorial eu vou ensinar a fazer o painel final, o painel do Help, né? E a gente vai ver um widget novo, um widget bem diferente, que é o Canvas, né? Que é uma tela de desenho, né? Então, que é bastante útil, né? Diga-se de passagem. Então, no próximo tutorial a gente termina, né, essa sessão dessa sessão introdutória, né, de treinamento em TCL/TK, tá ok? Então é isso aí.